Boa noite a todos. Meu nome é Malcolm Tafner, sou do Instituto Agenda Positiva, e hoje, dia 21 de dezembro, a gente vai ter uma retransmissão de uma live anterior que a gente está em recesso agora com as férias e as festas de fim de ano. Então, hoje vamos ter uma retransmissão de uma live minha mesmo. O nome da live, o nome da palestra que foi dada é O Corpo e o Cérebro no Aprendizado. É uma live muito legal que vai falar sobre uma série de questões da neurociência. Pessoal, no final dessa live, eu retorno aqui para instruir vocês sobre a emissão do certificado, que a gente sempre faz nas nossas lives, nas nossas palestras, e não vai ser diferente hoje também. Então, quando terminar essa palestra, essa retransmissão, vamos lá, vamos voltar e eu vou passar as instruções para vocês, ok? Boa palestra para todo mundo. Gente, vamos lá. Palestra sobre o cérebro e o corpo no aprendizado. Por que a gente escolheu esse tema? Porque a gente vai discutir como ocorre... É um tema que aborda a neuropedagogia, porém, ele aborda a vida como um todo. Então, a gente sempre defendeu que quanto mais a gente conhece neurociência, mais nós compreendemos como nós agimos, ou as nossas atitudes, ou a nossa vida, de uma forma, como nós lidamos com a nossa vida de uma forma geral. Então, a gente dividiu essa palestra em alguns tópicos. Os tópicos são: primeiro, uma visão muito simples e rápida do cérebro. Depois, vamos fazer um mapeamento do processo cognitivo. Vamos ver como se dá a representação do corpo no cérebro. Falar um pouco sobre plasticidade e, no final, um pouco sobre lúdico, aprendizagem e abstração. Ok? Vamos para frente, então. Mais um para frente, por favor, Alvaís. O cérebro humano. O cérebro humano, como todos conhecemos, já ouvimos falar e temos essa conexão com esse tipo de conteúdo, ele é um órgão, uma biomassa, como às vezes é chamado, e ele é responsável por pensamento, memória, aprendizado, controle motor, planejamento, enfim, é o seu eu, o meu eu, a nossa interação com o mundo, quem controla o que fazemos, o que pensamos, atitudes. O cérebro é quem está no comando. Apesar de todas as piadas que a gente ouve aí sobre qual órgão está no comando, de fato é o cérebro quem planeja, quem controla, quem faz tudo acontecer. E a gente vai falar um pouco sobre ele agora. O que é importante é um dado, por exemplo, um dado interessante. Vocês estão vendo essa figura, ele é todo enrugado. Isso é uma estratégia evolutiva. O cérebro, se a gente pegar o cérebro e espalhar ele tem 2 metros quadrados, um lençol. É como se fosse um lençol de uma cama de casal. É uma folha de papel. Começa aqui. Talvez vou te pedir para tirar, só deixar a minha imagem, por gentileza. Isso aqui é o cérebro em superfície. Só que, imagine com 2 metros quadrados, um lençol. Então, para que ele coubesse na caixa craniana, acontece isso aqui. E aí, por isso, ele fica enrugado. É assim que acontece. Ou seja, nós temos, na verdade, 2 metros quadrados de córtex, ou de neurônios conectados. E eles, amassados, ficam dessa forma e cabem dentro da caixa craniana. Então, por isso que o cérebro tem essa aparência. Vamos para frente, por favor. Esse slide é interessantíssimo. E eu vou tentar traduzir para vocês de uma forma muito simples, que é o seguinte: nós temos 2 linhas, uma vermelha e uma azul. A linha vermelha representa o crescimento do corpo. A linha azul representa o crescimento do cérebro. Vocês vão ver que eles são antagônicos. Enquanto você tem o superdesenvolvimento do cérebro na linha azul, desde o nascimento até os 10 anos, mais ou menos, você tem um pouco crescimento do corpo nesse mesmo período. E à medida que para o desenvolvimento do cérebro, você passa a ter um desenvolvimento maior do corpo. Ou seja, como se o nosso organismo estivesse escolhendo o seguinte: eu gero tanto de energia quando estou comendo, me alimentando e assim por diante. Onde eu vou gastar essa energia? No cérebro, no desenvolvimento do cérebro, ou no desenvolvimento dos tecidos musculares, nos ossos e assim por diante. Então, há uma espécie de decisão do sistema.
E o sistema decide, primeiro eu vou fazer o cérebro. Depois que o cérebro tiver um nível de desenvolvimento, vamos chamar assim, suficiente, eu vou passar a desenvolver mais o corpo. Isso daí é uma outra palestra sobre sociobiologia, socioevolução, assim por diante, ou paleoevolução, mas a gente não vai discutir isso nesse momento. Mas é interessante saber por quê. Porque nós temos um super desenvolvimento do cérebro nos primeiros 6 anos de vida, principalmente, depois de 6 aos 10, e depois o tamanho do cérebro mais ou menos equilibra, e aí chegamos em 1,4 kg de cérebro. E nós temos aí o desenvolvimento do corpo, ele é devagar até os 10 anos, e a partir dos 10 anos você passa a ter, você triplica, quadruplica o peso do corpo. Então você tem aí 2 movimentos diferentes, ok? E já vou explicar por quê. Nesse slide fica mais claro. Uma criança, isso aí é um escaneamento funcional do cérebro de uma criança de 5 dias, depois uma de 6 anos e um adulto. Vocês vão ver que há uma intensa atividade neural numa criança de 6 anos. E isso significa o seguinte, que nesse período ali, o cérebro está recebendo uma taxa enorme de energia. Então, por isso que tem essa atividade toda tão intensa. A partir do período adulto, o cérebro estabiliza no consumo médio de menos de 20% de energia, menos do que até os 6 anos, então ele passa a ter menos desenvolvimento. Ainda continua se desenvolvendo, evidentemente, mas menos. Então nós temos aí uma grande aceleração do desenvolvimento do cérebro na primeira infância, ou seja, quando a criança está em desenvolvimento. É importante botar isso. Por quê? Porque isso tem a ver com o desenvolvimento do corpo, e aí vamos fazer uma conexão entre os dois para ver como funciona o aprendizado nesses 2 elementos. O próximo slide vai mostrar o seguinte. Eu tenho aqui uma tomografia, no caso 3D, renderizada, e você vai ter diversos cortes diferentes. Então, a gente, no último de baixo, a gente tem um corte transversal que mostra o seguinte. Por que eu botei ali? Para mostrar o córtex. O córtex é como se fosse uma casca de uma fruta. O córtex é onde existe a atividade cortical. O cérebro tem a chamada massa cinzenta e a massa branca. A massa cinzenta é a parte externa do cérebro. A massa branca é a parte interna do cérebro. De fato, nós pensamos com a massa cinzenta, que é a superfície do cérebro, que tem mais ou menos meio centímetro de espessura. A parte de dentro do cérebro é a parte glial. São neurônios, são massas gliais que nós temos aí dentro, vamos chamar assim, gordura, que sustenta o cérebro. Ele provê alimentação, provê glicose, provê nutrientes e esfria o cérebro. Então, nós temos uma alta atividade térmica ali, em função de do sistema eletroquímico, e você tem um resfriamento por conta dessa sustentação. Isso é uma teoria chamada teoria do radiador. A gente não vai discutir ela hoje, mas acho que é interessante, até por curiosidade. Vamos para o mapeamento das funções cognitivas do cérebro agora. Mais ou menos isso, obrigado. Nesse slide, a gente tem o seguinte. Nós temos esse desenho que a gente tem aí colorido do cérebro, mostra mais ou menos as regiões do cérebro e o que essa região tem de função mapeada. Então, a gente vai ver, por exemplo, córtex sensorial primário, córtex motor, córtex pré-motor, área de Broca, memória de curto prazo, que fica ali no lobo temporal, no caso ao esquerdo, que a gente está vendo. Você vai ter cerebelo, área de Verne, córtex visual primário, córtex visual secundário e assim por diante. Isso quer dizer o seguinte, cada parte do nosso córtex, do nosso cérebro, tem uma conexão ou tem uma representatividade com funções muito específicas às vezes. Essa figura que a gente vê, por exemplo, embora os nossos olhos estejam na frente, estejam na face, a parte que recebe os impulsos dos olhos está atrás. Nós, de fato, enxergamos com
a parte de trás do cérebro, e não com a parte da frente. A parte da frente nós temos os córtex pré-frontal, por exemplo, onde nós temos a parte de planejamento, a parte de pensamento, de tomar decisões, aí essa área é ativada. Aí atrás é ativada quando você tem uma estimulação visual. Agora, nesse momento que eu estou falando com vocês, eu tenho duas áreas ativadas, mais do que as outras. Uma delas é o córtex frontal, é a parte da frente aqui. E o outro fica do lado esquerdo, nessa região aqui, que está mapeado com verde aí, que vocês vão ver escrito área de Broca. Então, eu tenho o quê? Eu estou articulando fonemas, eu estou falando. A parte que faz essa articulação fonoarticulatória se chama Broca. Se eu tiver uma lesão ali, eu não falo. Então, esse tipo de estrutura que a gente está mais ou menos delineando aqui é para entender um pouco do sistema cortical. Então, embora seja uma massa única, ela tem especificidades ao longo dela, ou por ela, mas ela tem suas estratégias de compensação quando uma falta ou tem problemas. E isso a gente vai ver mais à frente. Próximo slide, por favor. Mais um, por gentileza. Esse é o esquema, por exemplo, que eu comentei com vocês, que é a ação de ler uma palavra escrita, por exemplo, é um bom exemplo aqui, e a ação de repetir uma palavra ouvida. Então, nós temos o seguinte, se eu estou lendo, eu estou usando a informação visual, chega lá atrás, na parte occipital do meu cérebro, ok? Ela vai ser interpretada por uma área chamada Wernicke, que ali está com azulzinho claro. Eu estou lendo, eu tenho a proposta de leitura. Então, essa interpretação está indo para a área de Broca. E aí vai ter um movimento fonoarticulatório sobre isso. Teria até uma imagem, teria até uma outra área, enfim, em atividade junto, que seria o frontal, mas ele não está iluminado aqui. Embaixo eu tenho um outro exemplo, que é eu ouvi uma palavra e estou repetindo. Então, vamos lá. A Juliane, por exemplo, me fala uma palavra. Malcolm, repete a palavra pessoas. Eu tenho que pensar. Pessoas, ok. Então, eu ouvi no meu lobo temporal. Aqui está a representação pelo esquerdo. Ele passa para a área de reconhecimento. Afinal, o que significa isso? Pessoas, pessoas representa isso. Essa a informação então é passada novamente para a área de Broca, a área de fonoarticulatória, que vai fazer eu repetir pessoas. Enfim, por que eu botei esses dois elementos? Para mostrar como existe um sistema de conexão entre atividades diferentes. Quando eu tenho esse processo interrompido em algum ponto, eu tenho uma afasia, eu tenho um problema que a pessoa não consegue executar uma função dessas, por exemplo. Oi, Juliane. Oi, Malcolm. Temos 3 perguntas aqui. Eu vou te apresentar a primeira, da Jussi. A questão da desnutrição infantil interfere no desenvolvimento do cérebro? Adulto gasta, em média, 500 calorias. Então, na criança, desenvolve mais rápido. Teoricamente, gastaria mais energia, calorias? É uma pergunta extremamente importante e a resposta é sim, interfere. Então, se a criança passa fome num período crítico do desenvolvimento do córtex, do cérebro dela, mas um dia passando fome não é a questão. Quando ela passa fome de forma intermitente e longa, sim, pode haver uma perda cognitiva, infelizmente. Ela não vai deixar de ser uma pessoa, não vai deixar de ser feliz, não vai deixar... Não, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Mas, sim, pode haver pode criar dificuldades cognitivas futuras. Em que dimensão? Não sei. Depende do que aconteceu. Mas é delicado, sim. Esse período da infância é muito importante ter uma boa nutrição. Legal. Nós temos do Adriano. Acredito que batidas, socos recebidos no box, cabeçadas do futebol na bola, fazem mal ao cérebro, é isso? Poxa, que legal que você perguntou. Eu não lembro o nome do fenômeno, ok?
Mas lutadores de boxe, imagina, eles levam pancadas na cabeça de pessoas treinadas para dar essas pancadas, e é sistemático. Então, ao longo, Muhammad Ali, por exemplo, no final da vida dele, ele teve esse problema. Então, ele estava quase vegetou. Isso, porque a quantidade de pancadas no cérebro, na cabeça, e por consequência dentro do cérebro, porque o movimento intenso e abrupto, certamente provoca. Se alguém souber aí qual o nome desse fenômeno, seria muito legal que eles escrevessem, e Juliane, você pode me lembrar. Outro, olha só, um dado interessante aqui, certa vez eu jogando frescobol na praia, a bolinha foi muito alta, eu tentei alcançar a bolinha, não consegui e caí de costas. Quando eu caí de costas, o lobo occipital bati com a nuca na areia molhada, então é uma pancada assim bem forte. Quando isso aconteceu, eu comecei a ver estrelinhas brilhando. Ou seja, isso foi o quê? Um reflexo, foi uma atividade cortical que aconteceu. O impacto causou ali, deu um choque, gerou impulsos elétricos naquela região e foi interpretado dessa forma. Isso me lembrou, por exemplo, quando a gente vê desenhos animados, aquelas estrelas, quando um personagem recebe uma pancada e vê estrelinhas, passarinhos voando em torno da cabeça. De fato, alguém percebeu isso e traduziu dessa forma. Legal. Tem mais uma aqui. Tem mais duas, na verdade. Os exames, Mal, que tipos de exames mostram defeitos no cérebro? Existe um exame para cada área? A forma... explicar. Ok. Não vão ser identificados defeitos dessa forma. Eles são identificados de outras formas. Existem... Hoje é mais simples do que foi na década de 60 do século passado, quando a gente tinha Penfield fazendo exames com o cérebro aberto e eletrodos enfiados no córtex. Hoje é menos invasivo. Porém, a forma de detecção é por tentativas e erros. Então, eles vão passando... vão pegar o caso de questões cognitivas. Então, eles vão passar o quê? Leia o que está escrito nessa folha de papel. Assim, ó, leia o que está escrito. A pessoa não consegue. Há um problema de conexão. E aí faz-se um mapeamento. Como? Existem tecnologias para isso. fMRI, você vai encontrar, mapeamento de imagem, ressonâncias, e assim por diante. Se tiver um problema físico, é mais fácil detectar, porque você vai fazer uma ressonância magnética, por exemplo, e você vai ver lá, infelizmente, se for o caso, um tumor, uma bola escura em algum ponto, e aquela pressão que está ocorrendo e está esmagando a área cortical e vai ter perda cognitiva de alguma forma. Enfim, existem exames que detectam, nem todos detectam. Ok? Eu fazendo tchau aí. Tem a pergunta, vou te colocar agora essa, depois eu paro e a gente volta, tá bom? Ok. Da Rúbia, o tamanho do cérebro, a forma que ele apresenta, influi na inteligência? Acho bem importante. Tá, vamos lá. O tamanho do cérebro em si, não influencia a partir de uma certa quantidade de massa cortical. Ok? Então, vamos dividir a tua pergunta em forma. Veja, se ele tiver 2 metros quadrados de área, não importa se ele ocupe menos espaço ou mais espaço. Não é o que você tem, a quantidade de neurônios trabalhando, assim, mais ou menos, né, dentro daquele sistema. A quantidade, o número de neurônios que eu tenho não é exatamente igual que você tem, assim por diante, porque morrem, nascem neurônios. Então, é um número flutuante, que é calculado em mais ou menos 90 bilhões de neurônios. Agora, quando você tem a massa cortical de 1 quilo, nosso cérebro tem em média 1,4 kg, ok? A massa cortical de 1 quilo, se eu tiver um cérebro de 1 quilo, sim, eu tenho muito pouca massa em relação a alguém que tem 1,4 kg. Mas alguém com 1,4 kg, de 1 quilo, ele é mais inteligente porque ele tem 1,5 kg. Não. A história está cheia de exemplos de pessoas. Einstein não tinha um cérebro muito grande, é um cérebro normal. E tem pessoas na história que tinham cérebros menores do que o normal, não pequenos, mas menores que o normal, e que eram pessoas muito inteligentes. Então, essa relação não é exatamente tão linear, não. Bom, vamos continuar, então. Próximo slide, por gentileza.
A percepção dos sentidos. Então, a gente tem aqui, tudo é percepção. O cérebro, o tempo inteiro, traduz o mundo para a gente. E traduz bastante. E tem N estratégias para economizar processamento neural, para que a gente consiga analisar o que de fato nos interessa. Por exemplo, quando eu estou olhando alguma coisa, a primeira vez que eu vejo aquele mapa, aquela visão, ela é memorizada. A partir daí, o meu cérebro só passa a processar o que muda. Por quê? Porque ele vai gastar menos energia em processamento. Então, quando você tem esse tipo de informação, por exemplo, um sapo, ele pode morrer de fome com a comida na frente dele se a comida não se mexer. Então, se a comida se mexer, ele vai comer. Então, se a mosca ficar parada, ou se eu for colocada morta na frente dele, ele não vai comer. Então, aqui nós temos um exemplo para detectar daltonismo, no caso, né? E nem todo mundo vê essa imagem. Tem uma imagem redonda ali que tem dentro dela um número. O número é 74. Nem todo mundo vai ver 74. Alguns vão ver 21 ou 71. Ou seja, e alguns não vão ver nada. Nem o 74, nem o 21. Evidentemente, se você tiver uma deficiência visual, você não vai ver sequer o círculo. Então, ou seja, dependendo do tipo de neurosensores, neuroreceptores que você tem para algum tipo de função, você vê mais ou menos. Ou seja, cada um interpreta o mundo à sua forma, à sua maneira. Esses impulsos todos são interpretados pelo cérebro o tempo inteiro. Então, uma pessoa da nossa equipe, por exemplo, que é o professor Alvarez, ele tem uma certa deficiência visual. Ele não consegue identificar nessa figura o número 74. Seria até legal aqui se postem nos comentários que número vocês estão vendo, 74, e se você não vê nenhum dos dois números, ou 21 ou 74, poste também, veja apenas, e você vai comparar e você vai perceber se você tem ou não uma deficiência. A internet está cheio desses elementos aí de exame. É uma forma de exame. Uma forma de exame. Próximo slide. Agora nós temos a lateralidade cruzada. O que é isso aí? O lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo. O lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo. E por quê? Não se sabe. Existem algumas teorias, mas não se sabe. Eu adoraria saber. Então, existem apenas algumas ideias, mas isso é uma lateralidade cruzada. Isso quer dizer que quando eu ouço alguma coisa do lado esquerdo, o que está ouvindo do lado direito do cérebro? Não. Os sensores auditivos não obedecem essa estratégia. Okay? Há um processo evolutivo que fez com que isso fosse útil em algum momento. Então, existe algum bom motivo para isso, mas não foi pensado sobre isso ainda. Vamos para o próximo slide. O corpo está mapeado no córtex. Então, todo o nosso corpo ele está mapeado no cérebro, no meu, no de vocês, e assim por diante. E ali eu botei na figura, por favor, vamos ampliar o slide? Nessa figura aí nós vamos ver o seguinte, nós temos aqui uma área vermelha no cérebro. Essa área vermelha é o córtex sensorial somático, ou seja, do soma, do corpo. E ele está distribuído, o homem, a mulher, a pessoa, a figura humana, ela está distribuída dessa forma aí, ó. Veja, ele não está um bonequinho bonitinho. Ele tem a língua embaixo, depois o rosto, tem a mão em cima, você vai ter o corpo, o pé lá para dentro, já fazendo a curva do hemisfério esquerdo do cérebro, que é o que a gente está vendo no hemisfério esquerdo, e assim por diante. E a quantidade de também não representa, ela é diferente. Ou seja, quanto mais receptores eu tenho numa área do corpo, eu tenho maior representação no cérebro. Próximo slide. E é isso aí. O cérebro percebe o nosso corpo com essa representação.
Ou seja, as mãos, elas têm mais importância, os lábios, a língua e o rosto têm mais importância do que todo o resto dentro do mapeamento cerebral. Isso quer dizer que eu tenho uma grande atividade do cérebro voltada ao controle, percepção e sensoriamento de mãos, rosto e lábios. Os dentes estão mapeados. Se eu toco numa parte do dente, eu sinto ele. Eu sei, veja, eu sei se foi na frente ou se foi atrás. Então, é um mapeamento secundário. Ele não tem um nervo, ele não tem um neurônio na ponta do dente, mas ele percebe por dentro do dente e a gente consegue fazer um mapeamento disso aí. Todo o sistema é mapeado. Se não estiver mapeado, você não percebe essa parte do corpo em você. Por favor, próximo slide. Próximo sou eu. Malcolm, o Adriano, uma pergunta que muitas pessoas sempre colocam do 10%. A gente usa no máximo 10%, então gostaria que você colocasse sobre isso. E também ele fez uma outra colocação aqui, acho que eu vou perder, não sei se o Álvares acha. Dá uma olhada lá, isso. Esse do 10%, que eu acho bem importante explicar, porque sempre vem essa questão. É uma pergunta muito recorrente, né? Essa pergunta é clássica. Eu vou estragar a atividade do Álvares. Álvares, tu vai lá para o 7º slide, por favor. Aquele que tem 5 dias, 6 anos e o cérebro adulto, todos iluminados. Olha só. Adriano, esse é um slide que vai mostrar. Eu estou usando 10% do... Veja a criança com 6 anos. Eu estou usando 10% do cérebro? Não, eu estou usando o cérebro inteiro. Vamos pegar o adulto. Ele está usando 10% do cérebro? Não, ele está usando mais. Ele está usando mais o cérebro inteiro de novo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós usamos, de fato, 100% do cérebro o tempo todo. Ou 100% das funções que estão ativas para aquela função que a gente está executando no momento. E você está diversas funções ativas o tempo inteiro. Audição, tato, pensamento, preocupação, estresse, atenção, concentração, decisão, sentidos, propriocepção, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. O cérebro é um supercomputador. Então, quando você diz, a gente só usa 10%, se eu usasse 20%, o cinema explora muito essa bobagem. Então, a gente vê uns filmes aí, ele é mais inteligente porque ele usa 20% do cérebro, ou 30%. Aquela pessoa que usa 100% revolucionou o mundo. Não, isso tudo é bobagem. Então, quando a gente vê quando você se compara com gênios do passado, ou mesmo da atualidade, vamos pegar assim, Leonardo da Vinci, por exemplo, ele usava mais que 10%. Não, ele não usava, ele usava 100%, como eu e você usamos 100% do cérebro. Então, porque ele tinha mais, ele usava bem melhor os 100% dele do que nós usamos nossos 100%. Então, aí é que você vai indo, é como andar de carro. Você usa só 10% do carro para chegar numa velocidade maior? Não, você usa o carro inteiro. Eu uso mais potência do motor. É diferente. Então, você tem um sistema inteiro trabalhando para você, 100% do sistema trabalhando com eficiências diferentes. Isso é diferente. Acho que a gente pode voltar para o slide agora. Pode passar o slide. Ok. Esse slide aí, o que eu estou querendo dizer aí? É que eu tenho mais representação do corpo, de partes do corpo, em partes do córtex, conforme a quantidade de receptores que eu tenho no corpo, ok? Então, a gente tem esse tipo de representação que forma aquele homúnculo que a gente viu, que é um homem minúsculo, do slide anterior. Por favor, slide anterior. Que é esse cara aí. Então, essa representação distribuída dá o slide seguinte. Vamos lá, Alvarez. Slide seguinte. Então, essa percepção, ela reflete de fato, próximo slide, reflete de fato a densidade de receptores e a ocupação deles dentro do tecido cortical que nós temos. Isso acontece também com animais. Próximo slide. Um gato
por exemplo, também foi mapeado. E aí tem essa percepção. O que é importante para o gato se comunicar com o mundo através do corpo dele? É patas, o rosto e o bigode. Porque ele tem uma super sensibilidade naqueles bigodes. Então, o bigode, a ponta do bigode está mapeada. Não cortem bigode de gatos, sob hipótese alguma. Você está tirando a representação cortical dele e ele perde muito da sensibilidade dele do mundo. É uma sacanagem as pessoas cortarem, por exemplo, a cauda de cães. Eu acho isso um absurdo. Ah, fica mais bonito para você. O cão perde até uma forma de dispersão térmica. Perde, há uma dificuldade, tem que recalibrar o sistema de equilíbrio dele. Enfim, tem um monte de coisa aí que são maléficas aí por conta de uma estética visual nossa. Mas por que eu botei isso aí? Para mostrar que todos os seres vivos, no caso mamíferos e tal, eles têm esse tipo de representação cortical diferenciada com o que é de fato importante. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Se eu colocar um fio de cabelo nas costas, eu talvez nem perceba que tem um fio de cabelo nas costas. Se eu pegar esse mesmo fio de cabelo e colocar na boca, eu vou perceber, eu posso desenhar ele. Ou seja, é a quantidade de neuroreceptores que eu tenho na língua em relação ao mesmo espaço que eu tenho nas costas, onde estaria o fio de cabelo. Sim, para vocês entenderem a importância da densidade neuroreceptiva que nós temos no organismo. Ok? Slide de neuroplasticidade agora. Que é o próximo. Isso. Então, o que nós temos aí? A plasticidade neural confere ao cérebro a habilidade para se recuperar e se reestruturar. O nosso cérebro é plástico. Ele se move, ele se mexe. Esse é o lance do cérebro. E por que ele tem essa plasticidade? É essa plasticidade que faz com que a gente aprenda, que a gente se adapte, que a gente evolua nos sistemas. Se eu perder um braço, por exemplo, eu vou ter um sistema plástico no meu cérebro, vai fazer uma compensação daquela área cortical que deixou de receber impulsos vindo de um braço. Então, você vai ter toda uma adequação. O cérebro, o mapeamento cognitivo do cérebro está o tempo todo em competição. Existe até uma expressão chamada darwinismo neural. Os neurônios estão lutando por sua vida no córtex. E o que faz resultar é o sistema de impulsos elétricos, chamados de potenciação ou potencialização. E a gente não vai entrar em detalhes agora, mas essa super irradiação de impulsos é o que faz com que o sistema todo esteja trabalhando e se moldando o tempo inteiro. Vamos para o próximo. Se eu tiver uma lesão, um AVC, aí temos histórias aí bastante conhecidas do público. Pessoas que têm um AVC e perdem movimentos, por exemplo, eles começam a fazer fisioterapia para recuperar parte dos movimentos, talvez a totalidade dos movimentos. Quando você faz a fisioterapia, você sofre um AVC e você faz uma fisioterapia, você não está recuperando o músculo, você não está resolvendo a questão muscular, você está resolvendo a questão cortical. Então, quando você voltar a trabalhar e estimular as partes atingidas, tipo, eu não consigo mais mover um braço, por exemplo, e você começa a fazer toda uma fisioterapia para que aquele braço se movimente, você está reestimulando o teu cérebro e esses impulsos vão chegar numa região do córtex que pode até estar danificada e vai ter por conta da plasticidade, esses impulsos vão se redistribuir lá dentro e você vai criar em áreas corticais novas funções cognitivas, no caso, funções atribuídas ao movimento, enfim, do corpo. É uma forma que a plasticidade resolve problemas que nós possuímos. Próximo. Isso acontece porque os neurônios se fortificam e enfraquecem o tempo inteiro. Quanto mais estimulo um tipo de ação, eu vou ter mais sensibilidade para aquilo. Quando eu deixar, eu vou ter menos sensibilidade. Próximo slide.
Essa adaptação, ela não para nunca. Não, o cérebro não cristaliza. Ele não, tipo, fez-se. Agora, não, o cérebro continua. Próximo slide, depois do comentário da Juliana. Malcolm, tem muitas pessoas perguntando sobre memória, esquecimento, né, quando é que isso acontece, como é que funciona. Então, não sei se pode estar falando um pouco sobre isso também. Concentração, atenção, exercícios, né? Eu acho que daí tu vai estar falando agora, quando você colocar sobre os neurônios, você vai Eu estar acho que sim, falando próximo sobre slide. as atividades, né? Mas aí talvez a memória, que as pessoas, né, começam a esquecer com a idade, e nós temos o Alzheimer e outros processos de demência, e também a pergunta sobre concentração, atenção, o que pode estar acontecendo conosco, a gente vai perdendo atenção, concentração. Ok. Vamos lá, então. Eu vou fazer assim, vamos passar o próximo slide, e aí nele eu vou explicar um pouco sobre isso. O próximo. Aqui nós temos 3 fotos dos mesmos neurônios em 3 momentos diferentes de treinamento. Antes do treinamento, o mais à esquerda. Depois o do meio, 2 semanas após uma determinada estimulação, eu não sei qual. E depois, 2 meses após aquela estimulação. O que a gente vê de diferente nessas três fotos? A gente está vendo um número de sinapses aumentadas, mais dendritos, ou seja, os neurônios se conectaram com mais ênfase. Então, essa é como uma árvore, ela foi se conectando mais. Isso aí, essa forma de conexão é chamada regra de Hebb. Se o neurônio A é estimulado pelo neurônio B, o A está mais suscetível ao B. Essa regra diz o seguinte, é o que está acontecendo aí. Você tem uma super estimulação e essa estimulação gera esse tipo de ampliação das conexões. Vamos lá, memória é isso aí. Atenção é isso aí. Se você não tem o hábito de ler, não é amanhã que você vai pegar um livro de 500 páginas, eu não tenho nenhum aqui comigo, infelizmente, que você vai ler o livro. Você não tem um sistema neural apropriado para fazer esse fluxo inteiro de estímulos que você vai ter diferenciados, que é visão, interpretação de leitura e assim e concentração. Então, existem áreas específicas que têm que ser estimuladas. Então, você tem que fazer como se fosse um treinamento de esporte igual. Se eu entrar numa academia hoje, eu quero ser um levantador de pesos, então eu vou começar levantando 80 quilos hoje, não vai dar certo. Eu posso quebrar o braço. Então, o que você vai ter que fazer? Começa com 2 quilos, 4 quilos, 5 quilos, e muitas vezes, enfim, aquele sistema devagarinho, que você vai fortalecendo o tecido muscular. É exatamente o mesmo que ocorre dentro do córtex. Você vai fazer isso aqui, ó, que é ampliação de dendritos, ampliação de estrutura cognitiva. E aí você tem... eu não consigo me concentrar. Não é amanhã que você vai conseguir. Você vai ter que fazer um pouquinho a cada dia e você vai criando esse tipo de conexão no teu córtex. E ele vai acontecer por uso e estimulação. Não tem outra forma. Não é uma pílula que você vai tomar que vai fazer esses neurônios todos se articularem dessa forma, criando um esquema neural. Isso simplesmente ainda não tem. Essa tecnologia ainda não existe. Ok? O próximo slide vai mostrar isso. Nós temos ali, é uma pesquisa, eu não lembro mais o autor da pesquisa. É uma pesquisa, acho que americana, que foi o seguinte: os macacos estavam em gaiolas e só conseguiam comer usando 3 dedos. Eles tinham que girar um disco, só os 3 dedos do meio da mão conseguiam girar o disco, só alcançavam com esses 3 dedos. Então eles giravam o disco, vinha a comida e aí eles comiam. Então, o que aconteceu? Eles acabaram super estimulando aqueles 3 dedos. E a motivação era a melhor de todas. Se eu não fizer isso, eu não como. Então, ele tinha uma concentração e uma força de vontade, para não dizer outra coisa, ou seja, uma fome, para que aquilo acontecesse daquela forma. Então, mas ele só conseguia pelos 3 dedos do meio. Então, o que acontece com o córtex dele? Próximo slide. Nós temos o seguinte: em cima
eu tenho os dedos, a mão desse macaco aqui na direita, os dedos 1, 2, 3, 4, 5, onde os dedos 2, 3 e 4 eram superestimulados. E aí eu tenho as áreas corticais da ponta dos dedos 5, 4, 3, 2 e 1, antes dessa estimulação. 3 meses depois, vocês vão ver que as áreas das pontas dos dedos 4, 3 e 2 são maiores do que eram antes. Por quê? Porque foram super estimuladas e ampliou o córtex, a representação desses dedos no córtex. Vamos para o mundo real agora. Eu vou pedir para pular 2 slides. Mais um. Esse aí. É isso que está acontecendo com o nosso cérebro e com o aprendizado quando você vê uma criança, por exemplo, com controle remoto na boca. Ela não quer comer o controle remoto. Talvez ela queira, mas ela não vai comer o controle remoto. Mas a criança vai levar tudo à boca. Por quê? Porque nós temos a próxima figura, por favor, próximo slide. Por causa desse detalhe ali, ó, a alta representação do rosto, dos lábios e da língua são enormes. E da mão também, obviamente. Vamos voltar ao slide. Então, essa criança vai levar esses objetos aos seus maiores canais de comunicação com o meio, que é as mãos, o rosto e a boca. Então, ela vai usar intensamente esses 3 canais aqui, face e mãos, esses 3, lábios, que são alta representação, o rosto e as mãos. Ela está levando esses 3 canais, os objetos, a esses 3 canais de comunicação. E isso aumenta de forma absurda a percepção dela que ela tem com o mundo. Então, isso aí, hoje em dia, evidentemente, ninguém recomenda que seja feito, mas por uma questão higiênica, mas é assim que a criança vai conhecer o mundo, assim que a gente conheceu o mundo. Próximo slide. Próximo slide, por favor. Isso aí já acabei de discutir com... Próximo. Isso. Memorização. Alguém fez uma pergunta sobre memorização? Vou aproveitar e explicar um pouco aí. Olha só, crianças foram expostas a esse tipo de brinquedo aí. Eu não sei como é que... Confesso, eu acho que o nome é Mobile. Em inglês seria Mobile, mas acho que foi portuguesado, então é Mobile. Então, olha só, as crianças que ficavam deitadas vendo esse Mobile, quando eles conseguiam associar o Mobile a um movimento, quando as crianças viam o Mobile, elas já começavam a se movimentar. Então, como é que eles fizeram esse jogo aí? Eles amarravam no pé da criança ao Mobile. Ela via e mexia o pé, o Mobile mexia. Opa! E ela aprendia alguma coisa com isso. Quando eles trocavam, botavam alguns Mobiles que faziam isso, outros sem amarrar o pé. Então, em pouco tempo, elas aprenderam o quê? Quando eu ver aquele Mobile, ele vai se mexer quando eu começar a me mexer também. Então, você cria esse condicionamento. Então, você vai ver aí o formato de memorização. O que a gente aprende com isso? Que o sistema de memorização, quanto mais canais de comunicação entre o objeto o teu objetivo de memorização com você, quanto mais canais você utilizar, mais você vai memorizar. Então, se eu utilizar canais físicos, auditivos, se você repetir, enfim, quanto mais estimulação houver, mais neurônios serão ativados para o mesmo objetivo. Ok? Próximo. E aí, por exemplo, algo que, infelizmente, às vezes é esquecido no nosso sistema educacional, a importância do desporto. Quando você tem que... O desenho ilustra uma criança vai fazer um arremesso livre, uma cesta de basquetebol. Então, ela tem que se concentrar, mas ela tem que ter todo o movimento treinado para que isso funcione. Então, tu tens o interesse, a motivação e tens a ação. E isso gera um reforço de aprendizagem.
E é treino, 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 ou seja, não tem outra forma. Não é lendo um manual de basquetebol que eu sei jogar basquetebol. Eu posso entender como se joga basquetebol, mas eu só vou saber jogar basquetebol jogando basquetebol. Ou basquete. Próximo. Feche os olhos, vende os olhos, coloque um objeto, peça que eu ponha um objeto na sua mão e fale que objeto é aquele. Você vai perceber, fazer uma leitura tátil do objeto e vai repetir. Isso é uma caneta, como tem ali um lápis ou um controle remoto. Isso é possível? Claro que é. Todo mundo faz e brinca o tempo todo com isso. Isso quer dizer o quê? Que você não está usando um canal visual, você está usando um canal tátil e ele funciona. Por que eu botei isso aí? Para mostrar como o corpo participa do processo de aprendizado. Vamos para o próximo. Aí nós temos, por exemplo, um trabalho exemplar da professora Juliane Fischer, que faz parte da Agenda Positiva. A alfabetização por meio das mãos. Por quê? Mas por que por meio das mãos? Porque as mãos são grandes e excelentes e eficientes canais de comunicação com o cérebro. Então, é importante que educadores, pais, entendam o processo neurocientífico na medida da suficiência. Né? Ninguém vai ver um pesquisador para Nobel para isso, mas vai entender os processos cognitivos, porque conhecendo eles um pouco mais em profundidade, você consegue efetivamente melhorar os teus processos cognitivos, porque você vai jogar a favor a tua estratégia cognitiva de memorização, de aprendizado, vai fazer uso dos sistemas prontos e neuronais estabelecidos para aumentar a tua eficiência. Próximo slide. Aí temos dois exemplos. Temos um bom exemplo. As crianças aprendendo a escrever, a se alfabetizando e usando o próprio corpo para escrever, por exemplo, a palavra tia. Então, ou seja, na figura do lado, elas estão brincando com terra. O que elas estão plantando flores. Se você estiver ensinando sobre aquela flor, o que é aquela flor, que espécie é, no tempo em que você está plantando essa flor, e a pessoa está plantando, mexendo na terra, sentindo o cheiro, a temperatura, quantos canais de comunicação do teu corpo estão sendo ativados junto com o processo cognitivo? Para memorização de nomes, por exemplo. Então, você está usando múltiplos canais de comunicação. Evidentemente, você vai ter muito mais eficiência de aprendizado. Próximo slide. Isso aí, um outro exemplo. Professor Juliane, você pode entrar aqui um pouquinho? A professora Juliane desenvolveu uma série de atividades. Essa é uma delas. Júlia, você gostaria de falar um pouco sobre isso aí? Posso falar sim. Quando a gente estudou a neurociência no doutorado, foi para poder estar sustentando todo esse processo aí do corpo e o cérebro no aprendizado. Então, eu criei essas atividades usando as mãos, porque vocês viram o tamanho da representação cortical das mãos no cérebro. Eu pensei, por que não usar esse caminho? Se a criança não está aprendendo vendo nem ouvindo, quem sabe ela vai aprender fazendo. E fazendo de corpo inteiro, que faça parte da vida dela. Então, vejam, bola. Quem é que não gosta de brincar com uma bola? E aí as atividades todas, né, foram desenvolvidas usando as mãos, usando o corpo todo, e depois materiais que as crianças vão manipulando com as mãos e vão, nesse momento que manipulam, elas vão registrando no cérebro essa informação. Ainda faz parte da vida, ainda tem cheiro, tem sabor, tem cor. Então, é o caminho, a gente, né, criou as atividades de alfabetização para usar todo o corpo para levar informação para o cérebro. E a gente tem uns resultados bem significativos aí em várias cidades do Brasil. Então, e também nos Estados Unidos, porque quando eu estive lá, eu passei para minhas colegas que estavam estudando inglês comigo, as minhas atividades, elas aplicaram em casa com os filhos para ensinar a escrever inglês. E aí me mostraram os resultados, então foi muito gratificante. E tem uma colocação aqui também, Malcolm, sobre a repetição. Acho que é uma pergunta que toda hora aparece. A repetição, ela é necessária, só que ela tem que ser significativa.
Eu vou repetir quantas vezes eu quiser aquilo que eu gosto. Agora, se alguém fora de mim exige que eu repita, não vai registrar, porque eu não quero fazer aquela repetição, eu não quero fazer aquela atividade. Então, a repetição, ela é fundamental, mas ela tem que partir de que faça significado tenha significado para a pessoa e que ela queira fazer aquela atividade. Por exemplo, eu quero jogar basquete, eu quero escrever 5.000 vezes aquela palavra, eu quero ler tantas vezes aquele livro, eu quero treinar essas frases, porque eu quero, não porque alguém mandou eu fazer. Então, a cópia é fundamental, mas precisa você querer copiar. Tem que fazer parte da minha vida. Eu vou copiar o quê? Eu quero copiar essa poesia, não quero copiar a sua poesia. Então, isso é muito importante para os pais e para os professores, prestar muita atenção. Tem que fazer vínculo com a vida da pessoa. E aí ela aprende de corpo inteiro, as emoções são respeitadas, e aí o cérebro todo está sendo usado. É motor, é sensorial, é emocional, então é treino, mas tem que fazer parte da pessoa querer esse processo. Obrigado, Júlia. Foi muito gratificante a tua presença aí nesse momento de uma atividade bem importante. Obrigada a você aí por poder explicar. Alvarez, próximo slide, por gentileza. E aí, próximo slide, nós vamos falar de abstração agora. Essa questão que foi colocada agora há pouco, aí explicando a parte a teórica do processo, e a Júlia entrando com a parte prática, é porque o concreto, a percepção do mundo como ele é real, ele domina relações de aprendizado, até que as pessoas, as crianças, no caso, elas consigam mentalmente reproduzir aquela ação de forma totalmente cognitiva. Aí ela passa a abstrair o mundo. Próximo slide. À medida que você vai abstrair o mundo, você passa a usar menos os recursos corporais, mas não significa que eles não estão presentes, que eles não serão úteis. Pelo contrário, eles continuam presentes e continuam úteis. Mas, naturalmente, a gente passa a usar muito do recurso de abstração, de formatos cognitivos e desenvolvimentos de operações mentais bem mais complexas. Então, a abstração ela passa a dispensar uma parte do concreto. E aí a gente consegue assimilar, fazer aprendizado sem que eu precise estar no mundo concreto. Isso tem, por exemplo, a gente pode resgatar em Jean Piaget essa ideia. Eu tenho 4 estágios cognitivos de Piaget: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Se vocês olharem as idades dessas fases definidas por Jean Piaget, você vai perceber essas imagens. Aliás, eu acho que estou no próximo slide. Não, pode voltar, desculpe. Você vai conferir que as fases de desenvolvimento cognitivo elas têm correlação com o desenvolvimento do cérebro naquela figura estatística que eu mostrei, aquele gráfico que eu mostrei antes. Então, você tem, de fato, um desenvolvimento cognitivo avançando à medida que o cérebro tenha nutrientes, que ele se desenvolva e que ele tenha estimulação. Eu acho que próximo slide, eu acho que o último é isso aí. Esse é o ponto que eu queria passar na palestra de hoje. Acho que a gente tem assunto para mais palestras. A Juliane certamente de alfabetização, explicando essas técnicas todas. Dá para a gente explorar o cérebro em muitas faces. E essa é uma delas. Então, da importância do processo cognitivo dentro do corpo, dentro do processo cognitivo. Acho que é isso e batemos 9 horas em ponto. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da palestra sobre o corpo e o cérebro no aprendizado. Eu realmente gosto desse tipo de palestra porque elas são bastante esclarecedoras sobre a nossa relação com o mundo. Enfim, deve atender aí expectativas de muita gente, porque é uma informação importante. No dia 23 de dezembro, a gente vai ter outra palestra, agora com o professor Igor Paim, na mesma lógica, na mesma temática que a gente está tendo aqui, neurociência e educação. É uma palestra que vai ser na quinta-feira, dia 23,
antes do Natal. Alguns comemoram 24, outros 25, depende da tradição de cada família, mas é isso aí, a gente vai ter uma palestra na mesma temática e extremamente esclarecedora também. Também uma retransmissão no dia 23 de dezembro. Sobre a emissão de certificados de hoje, é o seguinte, vamos fazer da mesma forma. Você clica no link que está na descrição do vídeo ou aponta o celular para o QR Code que vocês estão vendo aí. Então, feito isso, você vai ter um acesso ao certificado via Facebook ou Google. Por favor, verifique o nome, o e-mail, não deixe de verificar isso aí. E digite o código 9856. E aí o botão gerar certificado. O código é 9856. A emissão é gratuita e funciona durante 48 horas, dentro do fuso de Brasília. Ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. E a gente se vê, então, na quinta-feira. Forte abraço.